reflexão no livro de Mateus, no capítulo 5, cujo tema é Como ser a mulher bem-aventurada no mundo corrompido. O que é este mundo corrompido? Um mundo onde os valores da família, onde os valores dos quais nós acreditamos ser verdades diante do que Deus nos ensina, do que Jesus fala conosco, é um mundo que já não vive mais nesta verdade, onde tudo é relativado, onde uma das frases mais ouvidas é nada a ver, onde muitas pessoas vivem conforme as suas vontades. As suas vontades precisam ser realizadas para que elas se sintam felizes. Só que são momentos de felicidade, são prazeres momentâneos, onde podem levar à morte e à morte espiritual. Um mundo onde cada um enxerga para o seu próprio prazer, onde as pessoas não olham para a necessidade do outro e cada uma de nós sofremos, cada uma de nós somos impactadas com este mundo corrompido. Cada uma de nós sabemos o que passamos, cada uma de nós sabemos o que enfrentamos. E diante de um contexto contemporâneo de destruição da família, de destruição dos valores e de desconstrução de tudo aquilo que Deus vem ensinando às pessoas, nós precisamos buscar ser bem-aventuradas. Essa palavra bem-aventurada significa ser feliz, ser plenamente satisfeita em Deus. Essa palavra é uma palavra totalmente direcionada a Deus, mas que Ele nos concede a bênção dessas características de Deus para que nós venhamos a viver na plena satisfação nele, para passarmos por este mundo sendo influência positiva às outras pessoas. Mas é preciso vir do nosso interior. É preciso que haja em nós um objetivo de buscar em Deus, viver nesta bem-aventurança, de ser mulher que não participa de um mundo corrompido. Nós passamos por ele porque estamos aqui. E enquanto passamos, precisamos ter ciência de quem nós somos em Deus para que Ele nos use como um vaso nas suas mãos para impactar vidas. Mas é preciso mudança, é preciso arrependimento, é preciso posicionamento para seguir os ensinamentos que Jesus tem para nós. E no capítulo 5 do livro de Mateus, a partir do versículo 1, diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se deles os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo, versículo 3, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Logo antes, como a reflexão que fizemos na parte 1 deste estudo, falamos sobre o chamado. Quando Jesus nos chama para caminhar com Ele, é preciso que deixemos os nossos conceitos relativados neste mundo para caminhar com Jesus. É preciso que nós deixemos o que nos rotulam negativamente para caminhar com Jesus. Ele nos ensina a sermos bem-aventuradas. E o primeiro ensinamento dele para nós é: bem-aventurados os que são pobres de espírito. A raiz da palavra pobre aqui tem significado de ajoelhar-se, como um pedinte que se ajoelha e estende a mão para esperar algo de alguém para suprir as suas necessidades. Um pedinte, ele não tem como suprir as suas próprias necessidades, ele depende de alguém. E o pobre de espírito é aquele que não tem condições de suprir as suas próprias necessidades espirituais, de caminhar sozinha para alcançar algo de Deus. É preciso posicionamento de se ajoelhar e estender as mãos para que o Senhor, a força dele, o que ele é, seja colocado em nós através do Espírito Santo, para que assim as nossas necessidades espirituais sejam supridas.
para que o nosso orgulho seja retirado, para que o nosso medo seja retirado, para que a nossa autossuficiência seja retirado da nossa caminhada e assim caminharmos como pobres de espírito, sempre ajoelhadas, esperando de Deus algo divino para que a nossa vida seja transformada diariamente. Mas é preciso ajoelhar-se. E quando nos ajoelhamos, ou seja, quando colocamos o nosso coração de forma humilde diante de Deus para esperar dele um caráter que somente ele tem, mas que ele nos abençoa com este caráter, e nós começamos a imitar a Jesus nestas características, nós começamos a ser bem-aventuradas no mundo corrompido. Não mais compartilhamos deste mundo, mas passamos por ele como uma pessoa, como uma mulher diferente para impactar positivamente a vida de outras pessoas. Quando assim acontece, nós alcançamos o reino de Deus. O reino de Deus que está no nosso coração, que queremos viver na plenitude da felicidade em Deus. O reino de Deus quando fazemos algo para alguém. O reino de Deus quando vivemos no centro da sua vontade. Mas para ser uma mulher bem-aventurada no mundo corrompido, é preciso olhar para Jesus, porque ele olhou para nós. E quando ele olhou para nós, ele nos chamou da forma como estamos, para que venhamos a ouvir os ensinamentos dele, para durante o caminho nós começarmos a ser transformadas. E a primeira transformação nessa série de ensinamentos é nos ajoelhar, ou seja, nos esvaziar para abrir espaço para Deus. Nesta época onde o Sermão do Monte aconteceu, aquelas pessoas que ali viviam, elas somente valorizavam as pessoas que eram abastadas de riqueza, que eles a consideravam fortes. Os fracos não tinham vez. Mas o Senhor vem aqui desmistificar isso tudo e dizer que os fracos, os que se ajoelham, se encherão da força do Senhor. Porque só há uma força que transforma e mantém todas as coisas, que é a força que vem do alto. Por isso, não se aproprie das características de Deus para que você seja autossuficiente, mas tome posse do que Deus está te concedendo. Uma característica que é dele, bem-aventurado. Ele te concede essa característica para que você seja diferente no mundo corrompido. E nenhuma circunstância externa, nenhuma circunstância interna vai te tirar deste padrão de mulher, o padrão de ser bem-aventurada. E fiquemos com esta palavra. Amanhã, mais ensinamento da parte de Deus para a nossa vida, para que nós sejamos uma mulher bem-aventurada no mundo corrompido. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.